A paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham esta live, aos presentes, Vanusa, esposa do Elias Roque, nossos líderes do Ministério de Casais, Marceni, que estará nos louvores, Letícia, esposa do Cássio, que faz parte do Ministério de Casais, hoje estará na interação conosco, Aline, esposa do pastor Diogo Ros, nossa preletora, e todo o pessoal que está nos bastidores, que estão por detrás dessa live, que Deus os abençoe. Hoje nós estamos aqui em mais um devocional de casais, com a cargo das mulheres, como vocês podem ver, com o seguinte tema: um chamado à resiliência. O assunto é muito propício, ainda mais nos nossos dias atuais, e você é convidado a estar conosco nesta rodada aqui de conversa. Então, interaja. Entre aí, deixe seu recadinho, que você vai poder estar aqui participando juntinho conosco. Nós estaremos fazendo uma oração inicial e logo após, a Vanusa estará nos trazendo uma palavra introdutória. Senhor amado Deus, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, pedindo para que o Senhor venha nos usar, venha falar conosco, venha receber tudo o que for feito, Senhor, neste dia. Os louvores, a palavra, Senhor, tudo é para honrar e glorificar o Teu nome. Venha falar conosco, Senhor, com cada vida, com cada casal que está a nos acompanhar e que ainda assistirão, Pai, esta live. Pai, nós apresentamos aqui a vida, o casamento de cada um. O Senhor é o Deus que conhece, que sonda cada coração. Venha ao encontro, venha dar, Senhor, ânimo, Senhor Jesus. Venha nos ajudar, Pai, em tempos de dificuldade, Pai, que todos vivem, Senhor, com esta pandemia. O Senhor é o Deus de todos os tempos, porque o Senhor é o Deus que criou o tempo. Deus, entregamos tudo, Senhor, nas Tuas mãos. És bem-vindo, Pai, a estar conosco. Amém. Vanusa. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, cumprimento o nosso ouvinte que está em casa, assistindo pelo canal da igreja, no YouTube, cumprimento as minhas amigas e irmãs em Cristo. Marceni, obrigada por aceitar o convite, para estar aqui abrilhantando esse devocional. A irmã Aline, que além de esposa do pastor Diogo, ela é líder do Ministério Infantil aqui da Igreja Assembleia de Deus, um ministério muito importante que também trata de relacionamento familiar, e que Deus tenha abençoado grandemente, Aline. Agradeço também por ter aceito esse convite, né? As minhas amigas e irmãs em Cristo do Ministério, a Cris e a Lete, né, que sempre estão nos ajudando, e graças a Deus pelo empenho delas, e de outras esposas que também não são sempre que estão aqui conosco online, mas que estão fazendo a vontade do Senhor, nos ajudando de outras formas, em oração, e sempre dando uma ideia e ajudando esse ministério. Também quero agradecer, se o pastor não estiver ouvindo agora, eu tenho certeza que eles vão assistir essa live, o nosso pastor Ângelo, presidente da igreja, a irmã Tânia, que também são nossos líderes, estão sempre apoiando esse ministério. Glorificar a Deus pela vida deles. Eu quero ler uma palavra que se encontra no livro de Cantares. Livro dos casais, né? Livro que nós deveríamos adotar, de sempre nos aprofundar e estudar, porque com certeza edifica o casamento, né? Trata diretamente de assuntos relacionados ao casal. E essa passagem que eu quero ler agora é uma passagem que falou comigo hoje pela manhã. Está em Cantares, no capítulo 8, e no versículo 10. Quem fala é a Sulamita. Eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Esse versículo, conforme eu li, ele está na Almeida Revista e Atualizada, e ela se refere à confiança. Se eu ler na versão João Ferreira de Almeida, ela se refere de outra forma. Eu sou um muro, e os meus seios são como suas torres. Então, eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Deste versículo, irmãos, eu tiro a mensagem: que responsabilidade nós, como esposas, temos dentro do nosso lar, né?
o marido achá-la digna de confiança, né? Responsabilidade de edificar a casa, trazer a paz, né? Maturidade no casamento. É um ensinamento que podemos tirar para nossas vidas, para os nossos lares, né? Ser digna de confiança do marido, conforme diz o versículo, fala que ela é digna porque ela teve atitudes que levaram a essa dignidade, né? Eu sou um muro e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Então, eu oro para mim, para todas, para você que está em casa, sejamos dignas da confiança do nosso esposo. Sejamos aquela que traz a paz, aquela que é a coluna do lar, né? Sejamos dignas de tudo aquilo que a Bíblia nos ordena como esposas, né? E sejamos honradas porque tememos a Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa tarde. Amém. Que palavra, né? Irmã Marzeni, traz um louvor para nós. Um privilégio. Aproveito para cumprimentar a todos. Deus abençoe. Bendito é o teu nome, Senhor. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro. A calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando, te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e
assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria, a calmaria, a calmaria. Glória a Deus, esta calmaria, esta paz que você só encontra, que nós só encontramos em Jesus, porque a paz que excede todo entendimento, só Ele pode nos dar. Glória a Deus, entrega o teu casamento, a tua família nas mãos dEle, porque Ele pode fazer além daquilo que você imagina, além daquilo que você pede. Ele tudo pode. Amém? Letícia, temos algum recadinho já aí? Recadinhos aqui. Bom, primeiro quero cumprimentá-las também com a paz do Senhor, essas mulheres maravilhosas, em especial a Vanusa e a Cris, que têm trazido com excelência esses devocionais nos sábados, né, que trazem uma palavra para abençoar a nossa casa, a nossa família. E glória a Deus, né, que temos hoje essa ferramenta do YouTube. Temos saudades dos presenciais, com certeza a comunhão entre os irmãos é maravilhosa, mas graças a Deus que temos o YouTube, que pode chegar a muito mais casais, a muito mais lares, a muito mais famílias. E nesse intuito eu quero te convidar a você estar compartilhando as nossas páginas das redes sociais. Temos a página no Facebook, vai lá, curte, compartilha. Também temos no Instagram, Casais ADPF. Vai lá, segue a página do Instagram, fica por dentro dos nossos devocionais, dos trabalhos, das promoções. Agora, semana que vem, tem umas aqui que já vamos passar um recadinho, uma deliciosa. Vai lá, também temos o grupo do WhatsApp. Se você venha participar conosco do nosso grupo do WhatsApp também, para você ficar por dentro de tudo que acontece. Passe seu número, pode ser aqui no YouTube, ou então para uma de nós, e a gente te adiciona lá no grupo do WhatsApp. E agora, temos também uma promoção aqui deliciosa, né, gurias? Maravilhosa. Nós não vamos poder participar, hein, meninas? Senão depois vão dizer que é marmelada. Não. Mas se alguém ganhar, vocês podem participar, vocês que estão aí do outro lado, viu? Se vocês quiserem presentear, abençoar nossas vidas, nós aceitamos. Maravilha, então. Então, ficamos à disposição para esse prêmio. Então, para você concorrer a esse sorteio maravilhoso desses doces deliciosos, você, então, que vai ser sorteado no próximo devocional, no próximo sábado, então você tem essa semana para correr lá, compartilhar, curtir no Facebook. Esse devocional vai ficar disponível na página do Facebook. Então, você vai lá, curte, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e ainda marca lá, #Conectados em Cristo, para você estar concorrendo a doces maravilhosos que será sorteado na semana que vem. Então, corre lá, já começa a compartilhar. Quer dizer, depois que acabar o devocional, já compartilha, já curte e concorre a essa maravilha que vai adoçar a tua vida. Deus te abençoe. Amém. Temos várias pessoas aí chegando, compartilhando. Um beijo, pessoal, Rio Branco, Acre, irmã Rochelle, Pastor Cruz, que Deus abençoe você, sempre ligadinha aqui conosco. Lucila Rocha, minha sogra, que Deus abençoe tua vida, está lá em Florianópolis, mas está aí ligadinha. Está dizendo aqui, ó, #Conectados em Cristo. Amém. Vários aí, irmã Samara, irmã Mara Roque, dizendo Deus abençoe, mulheres virtuosas. Glória a Deus, irmão Isaías, que está aqui conosco, irmã Nájila, um beijão, Nájila Rocha, nossa maninha em Rio Branco, Acre, que Deus abençoe tua vida, minha amada. Irmã Cidiane, Lucimara, Márcio, irmão Márcio Gonçalves, Rio Branco, Acre, nossa audiência em Rio Branco, Acre está crescendo, irmãs. Glória a Deus, nossos irmãos, Deus é Deus de perto, Deus de longe, glória a Deus. Vários aqui irmãos chegando, e enquanto nós vamos aqui louvando,
novamente com a irmã Marceni. Você vai mandando o teu recadinho aí, que à medida do possível nós vamos lendo aqui, vamos conversando. Você mande aí, compartilhe a nossa página aí do YouTube, para que outros casais também sejam abençoados. Amém? Amém. Vamos, então, louvar ao Senhor, um hino conhecido. Todas estão convidadas a cantar juntas. E no próximo, a capela, né, Vanusa? Quem sabe faz ao vivo, né, Marcini? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não o adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perder seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Louve o Senhor. A Ele merece toda a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu,
Deus todo louvor. Glória a Deus, que sejamos como Jó, possamos glorificar a Deus em todos os momentos, nos dias bons e nos dias ruins, porque Ele está conosco, Ele prometeu estar conosco e assim está até a consumação dos séculos, para aqueles que assim crê. Amém? Glória a Deus. Temos vários aqui compartilhando, Pastor Diogo dando a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Juliana Castoldi, que Deus abençoe. Irmão Wanderson sempre está aqui, estão aqui ligadinhos conosco. Irmã Solange Bentivoglu, dando também aqui glórias a Deus por esse devocional. Irmã Jéssica, que faz parte também do Ministério de Casais, dando aqui a paz do Senhor, que Deus abençoe. Irmã Carla, que Deus abençoe. Irmão Miguel, seu filhinho, linda família, sempre aqui também conosco, nos ajudando. Que Deus abençoe a vida de vocês. E tem bastante pessoas aqui chegando também. Elisângela Sattler, lindo louvor, toda honra e glória ao Senhor, assim ela diz. Jimmy Passos, grande adorador do Senhor, Rio Branco, Acre. Glória a Deus, um grande abraço. A Marissa também, que Deus abençoe. Povo abençoado. Também o meu esposo, diz aqui, ó, hashtag Conectados em Cristo, tá ligadinho, ele e o Arthur, um beijão, meus amores, continue aí, vocês continuarão sendo edificados, assim como todas nós aqui. Glória a Deus. E nós queremos já estar passando para a irmã Aline, que estará trazendo a palavra, tema deste dia, aqui muito edificado, que edificará a sua casa, o seu casamento, eu creio, e a cada uma de nós aqui. Amém? Cumprimento a todos os irmãos que estão em casa, nos ouvindo, famílias que estão reunidas, com certeza, para estarmos juntos aprendendo da palavra do Senhor. Também é uma alegria, meninas, estar aqui com vocês, Letícia, Vanusa, Cris, Marceni. É uma honra para nós podermos estar acrescentando ao reino de Deus, principalmente. E nós louvamos a Deus pelas redes sociais, que tem alcançado muitos casais, famílias, crianças, igreja de um modo geral, e também pessoas que não são da igreja, que não congregam aqui conosco, mas que estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor. Louvamos a Deus por esse dia, o dia que o Senhor nos deu. Bem, o Senhor tem colocado em meu coração, irmãs, para essa tarde, nós meditarmos sobre essa questão de resiliência. Quando a irmã Vanusa me mandou a mensagem, o Espírito Santo já colocou no meu coração essa expressão. Apesar de não encontrarmos essa palavra nas Escrituras, nós encontramos sinônimos dela. E encontramos muitos personagens, homens e mulheres, que tiveram que colocar em prática a resiliência. Tiveram que ser pessoas fortes, né? E eu fiquei muito feliz quando a Marceni cantou esse louvor. Porque quando nós ministramos a palavra, que o Senhor coloca algo em nosso coração, eu acredito que isso acontece com todas as pessoas que pregam, que ministram, que trazem diálogos da palavra de Deus, que a gente luta até o momento de trazer a palavra. Se realmente é aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a falar para as pessoas. E o hino que a Marceni cantou sobre Jó confirmou a palavra. Porque se nós olharmos para as Escrituras, Jó é um dos maiores exemplos da prática da resiliência. Ele foi um homem provado e aprovado por Deus. E nós entendemos que os dias que nós estamos vivendo hoje são dias em que é exigido de nós essa característica. É exigida de nós essa qualidade de sermos resilientes. E eu gostaria de ler com vocês no livro de Jó, no capítulo de número 1 e versículo 22, que nos diz assim: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós conhecemos o contexto
né, do livro de Jó, sabemos que Jó perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu filhos, Jó perdeu seu gado, suas ovelhas, perdeu seus bens. A sua saúde foi afetada. Mas ele foi um homem que demonstrou o que nós encontramos no dicionário como significado de resiliência. Né? Porque o que é a resiliência, segundo o dicionário? Né? É uma reação positiva face às adversidades. É uma espécie de superação. É quando a pessoa dá tudo de si para conseguir manter a ordem da sua casa, da sua família, dos seus negócios, enfim. Consegue viver num momento de estresse, consegue viver e suportar uma opressão, uma agitação, talvez algo que venha contrário aos seus pensamentos, às suas ideias, mas que mesmo assim essa pessoa se mantém firme. Quando nós pensamos na física, por exemplo, nós vamos observar os trilhos do trem. E quando eu preparava aqui algumas falas para hoje, eu me lembrei de quando eu ministrava aulas de física, que eu sempre dava como exemplo a dilatação do ferro, né, do alumínio, do ferro. E os trilhos de trem, se vocês observarem os trilhos de trem, eles seguem aquela linha de onde o trem passa, e de distância em distância vocês vão ver que existe uma folga, uma brecha entre eles, porque quando o trem passa, ao aquecimento desses ferros, eles dilatam e automaticamente, para que o trem não descarrile e saia fora dos trilhos, esse trilho se adapta à necessidade para que o trem siga a sua viagem. Então, nós vamos observar que não é só na vida pessoal que nós vamos encontrar a necessidade de se adaptar às circunstâncias adversas. E nós vivemos dias, não só esposas, esposos também, mas eu tenho assim, talvez alguém não vá concordar comigo, mas eu sou um pouco machista, porque eu acho que muito de um lar está nas mãos de uma mulher. Eu diria assim, para mim não ser exagerada, eu diria que 85% da figura da casa, dos moldes de um lar, está nas mãos de uma mulher. Ela que edifica, né, Aline? É ela que edifica, né? E nós estamos... Hoje ao meio-dia, eu vi uma notícia que eu fiquei até surpreendida, porque a gente sabe que esse período que nós estamos vivendo de isolamento e que as pessoas estão mais em casa, as famílias estão mais reunidas, tinham casais que quase nem se conheciam praticamente, porque eles ficavam muito mais fora e distantes do que juntos, né? Então, hoje, aquela notícia me deixou assombrada quando houve um registro de que houve um aumento de 150% de pedidos de divórcios nesse período da quarentena. É um número assustador. E o que é que está faltando? Está faltando uma série de coisas, mas dentre elas a resiliência. A capacidade que uma mulher, e eu vou aqui frisar a questão mulher, os homens vão ficar felizes comigo hoje. Mas é verdade, né? Porque assim... Mas, Aline, eu achei que você hoje ia vir para falar para os homens, eu estava feliz, né? Eu disse, hoje só a mulherada aqui vai, tá tudo certo. Olha só, Aline. Viu só? Olha aí, ó, viu? Mas é a questão de que eu entendo que nós conseguimos manter essa harmonia. O que faltou na mulher de Jó? O que foi que... Ela teve que ter resiliência? Teve também. Com certeza teve. Ela soube adorar a Deus, ela soube amar a Deus e aceitar o bem, mas quando o mal chegou, ela se sentiu ameaçada, ela se sentiu frustrada, ela se sentiu com medo. Características de uma pessoa humana, né? Mas Jó, ele se mostrou resistente, porque a resiliência é isso, é a resistência a algo que está vindo ao contrário daquilo que eu penso e que eu concordo ou que eu aceito para a minha vida. E eu considero que faltou isso na mulher de Jó. Naquele momento em que ela chega para ele e diz assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre, era o momento que Jó esperava, talvez, o abraço dela. Talvez era um momento que Jó esperava uma palavra
de esperança, talvez naquele momento Jó esperava que ela dissesse o que ele disse. Nu vim a esse mundo, né? E para ele voltarei. Então, muitas vezes, e falta nas nossas vidas a resiliência dentro de casa, porque daí nós temos no trabalho, colocamos em prática no trabalho, porque nós convivemos com pessoas que não fazem parte do nosso convívio familiar, né? Porque, na verdade, não são as pessoas lá de fora que nos conhecem verdadeiramente. Quem nos conhece verdadeiramente são os da nossa casa. Os nossos filhos, os meus filhos sabem quem eu sou, o meu esposo sabe quem eu sou, e as outras pessoas, elas desfrutam de mim, às vezes, coisas que eu não sou realmente. Porque o melhor nós temos que oferecer para a nossa casa e para a nossa família. E daí nós exercemos a resiliência no trabalho, exercemos a resiliência no meio social, com os amigos, com a igreja, de um modo geral, e com aquele que está ao nosso lado todos os dias, às vezes falta. A palavra vale para os homens também, com certeza. Mas eu acredito que, como nós somos aquela que está lá em Provérbios 31, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, eu acredito que, tomando por base assim, a resiliência é uma das características que nós mais temos que exercer. E nesse momento mais do que nunca, porque nós estamos vivendo um momento atípico das nossas vidas, um convívio diário, eu digo por mim, que tinha uma vida extremamente corrida, e que as crianças iam para a escola, às vezes a gente se via rapidamente antes de vir para a igreja, e sempre correndo, e hoje nós estamos tendo que exercer qualidades e características que estavam engavetadas, porque elas não estavam sendo usadas. Então, essa pessoa que talvez esteja ouvindo em casa e pensando assim, os meus dias têm sido muito estressantes, os meus dias têm sido muito cansativos, eu não vejo a hora que essa quarentena termine, eu não vejo a hora que essa situação seja colocada em ordem para que a nossa vida volte ao normal. Mas que tipo de normalidade nós queremos para a nossa família, para o nosso casamento? Que tipo de normalidade nós estamos esperando de fatores externos? Mas que esses não são válidos, eles dependem de nós. Somos nós que temos que oferecer essas características à nossa família. E aí, quando nós observamos, nós temos que ter essa sensibilidade de perceber o problema. A sensibilidade de perceber o problema. E uma vez o problema identificado, nós trabalharmos a resiliência nele. O Jó, eu entendo que ele não poderia criar mais um problema, porque pior do que estava não podia ficar. Então, o que restou para Jó era adorar a Deus. E aí, meditando nessa tarde, o Senhor colocou em meu coração algumas características, né, que nós temos que exercer para conseguir adquirir a resiliência. Talvez eu não estou conseguindo controlar o meu comportamento, o convívio com a minha família, com a minha casa. Então, o que eu tenho que fazer, né? Então, o que Jó fez para suportar o sofrimento? O que Jó fez para suportar a adversidade? Ele não deixou que as características e as qualidades humanas prevalecessem. A carne de Jó não prevaleceu. O homem carnal não prevaleceu. Prevaleceu o espiritual. Né? Então, as formas de nós suportarmos os sofrimentos, a adversidade, esse estresse, essa opressão, como? A forma normal, normal humana, entre aspas, né? Qual seria a forma errada? Querer saber por quê. Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que de tal situação? Esse é o X da questão. Isso é um erro, querer saber por quê. Né? O correto seria o quê? Contentar-se em saber quem é que está no controle dessa situação. Contentar-se em saber quem está no comando das nossas vidas. Né? E aí eu acho lindo, porque lá em Romanos, eu até deixei separado aqui para ter um pouquinho mais de agilidade no processo,
Obrigada, Marceni. Mulher é complicado, né? Em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8 e versículo 28, Romanos 8 e 28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, uma das maneiras de nós encontrarmos essa resiliência, de nós termos ela na nossa vida, não é agindo da forma errada, mas da forma correta. Quando eu tenho um problema, eu não tenho que saber por que eu estou vivendo aquela situação e aquele problema, e sim entender que aquele em quem eu confio está no controle da situação, né? A segunda é distanciar-se de Deus. Isso é um erro. É um erro quando nós temos um problema, querer se distanciar dele. Né? O que nós temos que fazer? Reconhecer que Ele está conosco. Né? O que ainda ali na questão de saber quem está no controle de situação, em Filipenses diz, né, que é um versículo que a gente muito usa, e ultimamente é um dos que a gente mais tem usado. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas necessidades em oração. Né? Então, o que acontece? A forma como nós lidamos com as situações adversas vão garantir a nós a vitória ou não. E foi isso que aconteceu com Jó. O comportamento e a postura de Jó definiu o resultado final. E na nossa vida, pessoal, no nosso casamento também é assim. As nossas escolhas de hoje, às vezes elas são pequenas, são pequenos gestos, são pequenas atitudes, são palavras, né? E há um provérbio popular que diz que tem 3 coisas que não voltam, né? Que é a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Então, nesse momento, mais do que nunca, nós, como mulheres sábias, que edificam a sua casa, homens sábios, que sabem que o dever deles é amar a vossa esposa e cuidar do vosso lar, mais do que nunca, que nós possamos, nesse momento, saber lidar com essas situações adversas, com essas dificuldades. A terceira é distanciar-se dos outros. Né? Por que um departamento de casais é importante? Né? Porque aqui estão reunidas pessoas que estão com o mesmo propósito, buscando os mesmos ideais, criando uma identidade do que é um casamento e uma família nos padrões de Cristo. Agora, às vezes, tem casais que estão com problema e, ao invés deles se aproximarem... Gostei da palavra propósito. É esse o objetivo, porque muitos acham que a palavra é problema. Casais procuram ministério com problemas. Não, é propósito. É propósito. É fortalecimento, né? É isso aí. Então, vocês vejam assim, que às vezes nós vamos encontrar casais que, ao invés de eles se aproximarem das pessoas, de quem pode ajudar, ao contrário, eles se distanciam. Né? E isso é um problema, isso é a forma errada. O que é a forma correta? Manter a comunhão entre os irmãos. Manter a comunhão entre aquele povo que eu congrego, que se reúne comigo. Né? Em Hebreus, no capítulo 10, eu separei aqui, 24 e 25, diz assim, ó, Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10... Só conferir aqui, a gente se perde sem o púlpito, né? Hebreus 10, 24 e 25, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Né? Então, aqui quer dizer o quê? Não se afaste. Você tem um problema, você é casal, jovem da igreja, tem vários jovens casados.
teve a sensibilidade de reconhecer a dificuldade ou de sentir a necessidade, se aproxima, busca ajuda. Como a Vanusa disse, não, as pessoas pensam que o departamento de casais é para pessoas que têm problemas. Não, eu acredito que sejam pessoas que tenham propósitos, e às vezes os propósitos são muito maiores com as pessoas externas do que consigo mesmo, porque quando você ajuda o outro, você é ajudado. Né? Porque quando nós aconselhamos um casal, nós observamos aquela situação e automaticamente nós já nos corrigimos para não fazer o mesmo erro. Né? Então, essa aproximação é muito importante. Forma errada, decidir os limites que a sua capacidade pode suportar. E a forma correta, saber que Deus determina e conhece os nossos limites. Né? Então, eu sei que eu posso, eu só vou até aqui, daqui eu não passo. A minha função é só até aqui. Eu me recuso a fazer algo porque isso aqui é o meu limite. Não, quem estabelece os limites num casamento, numa casa, é o Senhor, não somos nós. Né? Por isso que não existe essa coisa. Isso aqui tem que ser para ele, esse aqui tem que ser para ela. Né? Limites estabelecidos pelo Senhor. Saber que o meu direito vai até onde começa o do outro. Né? Então, isso nos ajuda muito a entender uma série de situações. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, e versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 13, diz o seguinte. Eu gosto de compartilhar os versículos para nós termos amparo, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que serais tentados, além das vossas forças. Olha só. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Os limites em um casamento, eles são estabelecidos pelo Senhor quando há o temor. Quando há o temor do Senhor naquele relacionamento, naquele casamento. Impacientar-se com Deus. Isso é um erro. Até quando, Senhor? Até quando? Essa situação até quando? Por quê? Né? E o que é o certo? Esperar no seu tempo que é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. E num casamento, numa família, nós vivemos etapas e fases. Né? Eu me recordo que eu e o Diogo vamos fazer esse ano 18 anos de casados, e o início da nossa vida como casal, na verdade a gente sempre correu, mas era muito mais porque nós não tínhamos as crianças. E aquele momento que nós vivíamos, teve uma época que eu fazia 3 cidades num dia. Nós morávamos em Carazinho, eu trabalhava em Nome Toque e eu estudava aqui. Então, eu saía de manhã e eu retornava só à noite para casa. E quando eu chegava, eu não sabia se eu limpava, se eu comia, se eu estudava. Era uma loucura. Né? Mas aquele foi um momento, foi uma fase. E eu nunca me impacientei com o Senhor por aquela situação. Nunca. Porque eu sabia que era um tempo que nós estávamos vivendo. E que as coisas, quando são no tempo de Deus, elas são perfeitas. E quando eu estava praticamente concluindo a faculdade, que eu tinha que fazer o estágio, e eu vinha estudar aqui, foi o momento em que nós viemos embora para cá. Né? Então, as coisas quando acontecem no tempo de Deus, é lindo, é perfeito, é maravilhoso, não causa dor, não causa sofrimento. Então, não adianta nós nos impacientarmos com as situações. De maneira nenhuma, nós temos que aquietar o nosso coração, confiar em Deus, né? E daí nós vamos ver em Salmos, Salmo 31. Olha que palavra linda essa de Salmo 31. Não sei como é que está meu tempo aí, qualquer coisa tu me dá um beliscão. Me dê um beliscão se eu estiver exagerando. Olha só, Salmo 31, verso 14 e 15, diz assim: Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas tuas mãos estão os meus dias, os teus dias. Você, casal que está escutando esse programa, que foi preparado para você,
Talvez vocês estejam aflitos por situações adversas que estão acometendo a tua casa, a tua família. É um momento em que todos nós estamos nos moldando, nos adaptando, praticando a resiliência para dar uma qualidade de vida melhor para a nossa família, para os nossos filhos. Mas Deus, através dessa palavra, Ele te diz: os teus dias estão nas mãos do Senhor. Não é de homem, não é de líder, não é de políticos, não é de patrão, não é de ninguém, é de Deus. Se você está na presença dele, se você casal tem Jesus como centro do teu relacionamento, os teus dias estão nas mãos dele e você tem que só descansar na presença do Senhor. Próximo item, o erro, buscar suas próprias soluções. Quando nós buscamos, quando a gente quer a gente fazer do jeito da gente, aí é um problema. Porque às vezes nós acreditamos nas nossas habilidades humanas. Ah, mas eu sempre fiz assim. Eu tenho experiência. Faz anos que eu lido com essa situação. Eu prefiro que fique assim, eu prefiro fazer assim. Né? Então, quando nós erramos, quando nós buscamos as próprias soluções, né? E daí em Provérbios, no capítulo 14, 12, capítulo 14, versículo 12, vocês vão encontrar um versículo que diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quando nós buscamos solução por nós mesmos. Então, o que é correto se não é buscar a solução por mim mesmo? A solução é confiar na orientação do Senhor. Ele sempre vai nos orientar. E várias pessoas, né, no nosso meio sempre dizem assim: o que é de Deus traz paz. Né? E realmente, as coisas que são de Deus, elas nos deixam tranquilas, às vezes nervosas, preocupadas, a gente até se acostumar com aquela ideia, com aquela mudança, a gente sofre um pouquinho, mas quando Deus está naquele projeto, naquele propósito, tudo vem com paz e alegria. E em Provérbios 3, no versículo 5 e 6, diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Olha só, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, aquilo que não está legal, aquilo que não está no lugar certo, é só ele que vai endireitar. É só ele que vai ajustar. Né? Próximo item, então. Não se entregar ao desespero. Né? Isso é um erro. O desespero, ele é um erro, porque o desespero, ele não te deixa ver a solução. As pessoas desesperadas acabam fazendo isso. Esperar no Senhor, essa é a melhor solução. E lá no Salmo 27, nós vamos ver um salmo escrito por Davi, que eu não vou ler todo ele, porque ele é bem extenso, né? Mas no início dele, ele diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Então não há motivo para desespero quando nós sabemos em quem nós estamos crendo, em quem nós estamos acreditando. Erro, iludir-se. Isso é um erro. Mas o que é o correto? Buscar a verdade. Então, às vezes tem pessoas que vivem por ilusão, né? E elas não querem acreditar que aquilo, que não é aquilo, que não é daquela forma. E daí elas acabam se frustrando, porque elas se iludem, elas não buscam, elas não oram, né? E há no nosso meio hoje, eu até tiraria a palavra hoje, porque hoje eu creio que nós estamos vivendo um tempo diferente. Nós estamos vivendo um tempo em que o cristão, eu acredito que ele nunca se aproximou tanto de Deus como agora. Por conta do tempo, por conta da situação adversa e por conta de perceber que muitas coisas que nós sempre pregamos e acreditamos, estamos vendo acontecer, né? Mas eu percebo assim que muitas vezes nós terceirizamos o serviço. Terceirizamos a oração, né? Irmã, ora por mim, eu estou com um problema. Daí você conta todo o teu problema para a irmã. Você conta tudo, mas não conta para Deus.
Porque você conta para ela e pede para ela orar como se ela tivesse que orar por você. Isso é uma terceirização daquilo que Deus quer que você faça. Né? Então, nós não podemos nos iludir. É a legítima oração poderosa, né, Aline? É. Mas aquela é uma oração poderosa. É. Mais poderosa é você dobrar os teus joelhos, falar com o Senhor, abrir o teu coração, porque diz que ele, né, a um coração quebrantado, ele não resiste. Então, é isso que agrada o Senhor. Não tem uma receita, né, Aline? Não tem receita. Para chegar ao Não Senhor. tem. O que você precisa talvez não seja o que eu preciso. Então, Exatamente. nós precisamos nos chegar com confiança diante do trono e com humildade que Ele nos sonda e nos conhece. É, isso aí. E daí, quando a gente usa a expressão como suportar o sofrimento, o errado é se iludir, o correto é buscar a verdade. E daí, lá em João 8,32, diz assim, ó, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes nós convidamos casais para vir para a igreja? Né? O casal te apresenta o problema. Né? A família te apresenta o problema. E você diz assim, vamos no culto hoje. Ah, mas é que hoje não dá, eu já tenho compromisso, eu tenho uma reunião. A pessoa fica se iludindo e tentando encontrar formas de resolver algo que é para o Senhor resolver. E Deus tem propósito, muitas vezes. Deus tem projeto com aquela pessoa. E a pessoa fica se iludindo com outras coisas lá fora e não reconhece que só conhecendo a verdade, para a verdade libertar, né, dessas amarras. O próximo item é entregar-se a seus desejos. Isso é um erro, né? Como que nós vamos suportar o sofrimento? Não vai ser se entregando aos nossos desejos. Porque quando nós estamos enfrentando um problema, geralmente a primeira iniciativa que se vem à mente é a humana, é a carnal. Por isso que nós temos que estar sempre conectados com Deus, em oração, em comunhão, para que quando a adversidade e a dificuldade chega, você consiga agir de forma madura, sem se precipitar. Então, o correto é o quê? Manter-se puro e não fazer o que o eu quer fazer. Né? E isso é uma questão que precisa ser moldado no nosso dia a dia com Deus. Né? Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim. É uma questão de gênio. Se eu olhar para a minha caminhada cristã, eu observo o quanto o Senhor tem me ajudado diariamente a ser uma pessoa melhor. Mas não é simplesmente porque eu coloco uma roupinha de crente e venho para a igreja e escuto os louvores e escuto a pregação. Não é isso que faz eu ser uma pessoa melhor. O que vai fazer eu ser uma pessoa melhor é a minha comunhão com Ele. É buscar, é manter-se puro na presença de Deus. E daí, lá no livro de Pedro, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, e versículo 11 e 12, vai dizer assim, ó, olha que coisa linda. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nos manter puros e afastar de nós os desejos carnais que prejudicam a nossa alma. Né? Próximo item, ficar com raiva. Né? Isso é uma coisa que nós não podemos ficar. Né? Então, como que eu vou suportar o sofrimento? Como que eu vou desenvolver essa habilidade da resiliência com raiva? Não, eu não posso. Essa é a forma errada. Mas então, o que eu tenho que fazer? Dominar a raiva. Né? E daí nós vamos encontrar amparo para isso lá no livro de Tiago. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, e no versículo 19 e 20, que diz assim, ó, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se você está sofrendo, se você está com uma adversidade, se você está com um problema, a raiva não vai produzir a justiça de Deus sobre a tua causa. Pelo contrário.
Pelo contrário. Porque aquilo que nós plantarmos, assim nós vamos colher, né? E para finalizar, nós não podemos ficar deprimidos. É errado nós nos deprimir. Resiliência e pessoa deprimida não combina, né? E daí nós vamos ver lá no Salmo 73, que diz assim, ó. Eu não vou ler ele todo, eu vou apenas comentar ele com vocês, né? Que fala sobre o problema da prosperidade dos maus. E o que acontece é que esse salmo, ele relata, né? Ele fala que nele, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Aqui já resumiu o Salmo 73, né? É a insatisfação em ver a prosperidade do ímpio, do mal. E isso, enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós vamos ver. Porque eles buscam a felicidade, eles buscam a riqueza aqui. Mas nós não, nós estamos caminhando rumo ao céu. E a nossa felicidade e alegria plena vai ser com o Senhor Jesus. Então, ao invés de eu ficar deprimido e questionando o porquê das coisas, eu vou depositar a minha esperança no Senhor. É nele que eu vou depositar, né? E aí eu acho muito lindo, porque nós vamos nos deparar com situações que vão nos mostrar o quanto Deus cuida de nós e o quanto a nossa esperança tem que estar no Senhor, né? Ele se alegra, né? E nós temos aqui na Bíblia vários versículos que nós poderíamos citar, da forma como o Senhor se alegra em nós mantermos a esperança nele, né? Então, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, o que Deus colocou no meu coração para essa tarde, meninas, não só para... Eu aprendi, porque quando a gente se prepara assim, a gente aprende também. Aqui numa conversa, numa maneira descontraída, nós estamos aqui aprendendo mais sobre o Senhor, mas eu tenho certeza que essa palavra foi de encontro a alguém que está em casa nos assistindo, né? Mais do que nunca, que nós consigamos manter a paz, a harmonia, a alegria nos nossos lares, com a nossa família, com os nossos filhos, tendo a esperança nele, somente nele. Nós não podemos nos firmar em política, em questões administrativas, em questões econômicas, porque ele é a nossa esperança. Foi isso que Jó fez. Jó, ele passou por todo aquele caos, por toda aquela situação, por toda aquela problemática, mas em momento nenhum, né? Em momento nenhum Jó abandonou a Deus, blasfemou ou disse que não aceitava aquilo que Deus estava permitindo para a vida dele, né? E para encerrar, eu gostaria de ler com vocês em Filipenses. Eu gostaria de encerrar com esse versículo em Filipenses, que nos diz assim, capítulo 4, e o versículo de número 6, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E que Deus possa abençoar as nossas vidas. Amém por essa palavra. E eu meditava, como disse a Aline aqui, que primeiramente quando foi lançado esse tema pela nossa preletora, eu fui fazer o tema de casa, né, Aline? Sim. Aí eu fui pesquisar um pouco da resiliência, o que significava isso em algumas áreas, por exemplo, no direito, na psicologia, na física, como disse aqui, com propriedade, a Aline. Mas o que me chamou muita atenção, que eu comecei a questionar, é o que significava a resiliência cristã. O que é resiliência para o crente? Eu fiquei me perguntando, Letícia, Vanusa, Marceni, Aline, o que isso vem ao encontro do cristão, essa palavra? E aí me vinha muito forte a palavra palmeira. Palmeira? Palmeira, a árvore, aquela palmeira. Por que da palmeira?
Porque a palmeira, quem conhece, sabe que quando vem o vento, a tempestade, ela se dobra, assim, parece que vai cair. Mas não, passa o vento, passa a tempestade e ela permanece firme. Então, é isso que eu creio que a resiliência cristã é, que nós podemos passar pelas lutas. E isso, o sol, os dias ruins, vem para todos, né? Então, mas nós crendo no Senhor, nós depositando a nossa fé em Jesus, nós vamos permanecer firmes. Essa é a palavra, firmes como a palmeira, que pode se dobrar, mas ela não cai, ela permanece firme. Glória a Deus. Cris, a tribulação produz perseverança. Amém. E também, meninas, eu meditava num versículo que creio que muitos aqui já têm utilizado, que é aquele: tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí eu pensava sobre esse versículo e meditando, antes, quando o apóstolo Paulo fala essa frase, um pouquinho antes no contexto de, eu anotei aqui, de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que aparece essa frase, no versículo 12, ele vai dizer assim: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aí então ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus amados, quero te dizer que você saiba ser resiliente, que nos dias ruins Ele está contigo, assim como nos dias bons, e que você saiba ser grato a Ele em todos os dias, porque assim como Paulo, você também possa dizer: tudo posso naquele que me fortalece, mas é só em Jesus. Só em Jesus, meninas, que nós podemos conseguir vencer, porque sem Ele, nós somos um barco à deriva. Então, com Jesus no barco, como diz a minha mãe, está tudo certo. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas o teu casamento vai permanecer. Esses dias vão passar de dificuldade, mas se você for resiliente, você vai poder ser aprovado, você vai poder desfrutar das bênçãos, da abundância, porque depois da tempestade vem a calmaria. Depois da tempestade vem a abundância. Mas isso são para todos? Não, são para aqueles que persistem, aqueles que insistem, aqueles que são resilientes. Amém? Eu não sei como é que está a nossa diretoria, ainda temos tempo para nós interagirmos aqui um pouco com o pessoal. Em diretoria. Então, Letícia, temos aí alguns recadinhos aí Então vamos no chat. Temos aqui mais, depois que até onde tu foi ali, teve mais a parte Roque, que nos presenteou aqui Glória a Deus. com seus comentários, com a sua presença. Ela gostou do louvor da Marceni. A Vera Amaral, a Elisângela Sattler, o Cássio, meu esposo, que está aqui me apoiando hoje. Que, glória a Deus, agora com a palavra da pastora, vinha relembrando de muitas bênçãos que Deus já nos deu na nossa vida através da resiliência, né? Muita mudança, muita... que só Deus mesmo, né? Só no joelho mesmo, só na busca, só no adorar a Deus que a gente conseguiu vencer, né? Então, para você que está em casa, se está passando por um momento assim, pode ter certeza que no joelho tu vai vencer, na comunhão tu vai vencer. E também aqui, Benhur Rocha, eu acho que é o teu sogro. Um grande abraço, meu sogro amado. Isso, Rochelle Cruz, ela disse: glória a Deus, é assim mesmo, e a gente vence assim, né, Rochelle? A Carla Barcelos e o Miguel estão sempre com a gente, participando. A Priscila da Silva, a Eva, não sei se é a tua mãe, que será? Bom, de qualquer forma, um grande abraço, Eva. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar aí ligadinho conosco. Amém. E a Lilian, a Adri Casarim, a Edi Riva. E agora também aqui, Fátima Mello. Agradecemos a presença de vocês. A minha mãe, Leti, deixa eu mandar um beijo. Mãe, beijo, mãe. E hoje eu trouxe as crianças, ela pode assistir. Glória a Deus. Querida da mãe, eu trouxe as crianças, ela pode assistir o então, devocional. Um grande beijo, mãe Edi. Amém. Que Deus Fátima abençoe. também, minha tia.
Um beijão, que Deus abençoe tua vida, mulher de oração, intercessora. Glória a Deus pela tua vida. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Chegamos ao fim e relembrando que você pode estar durante a semana curtindo, compartilhando este vídeo que vai estar disponível no Facebook, na página dos casais, do Ministério de Casais, e aí você estará sendo abençoado duplamente pela palavra, que aqui foi trazido pelos louvores, e também por deliciosos chocolates que você vai estar concorrendo sábado que vem. Amém? Eu vou pedir para a Aline estar orando por nós. Cris, só reforçando, então, entra no Facebook da igreja, compartilha o devocional, curte a página e comenta, #Conectados em Cristo. Sábado que vem a gente sorteia no devocional o chocolate romântico. Glória a Deus, amém, ó, viu? Por isso que é melhor ter mais do que um, olha aí, olha, já nos ajudou. É verdade, não esqueça da frase, #Conectados em Cristo, amém? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, compartilhando da Tua palavra. Abençoa, Senhor, a todos nós, abençoa os casais, as famílias, de um modo geral. Que a Tua presença, a Tua graça sejam conosco e que nós possamos glorificar o Teu nome nas adversidades, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque sabemos que tudo podemos em Ti, que nos fortalece diariamente. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até sábado que vem, estaremos aqui às 18 horas e logo mais, fique aí também, temos culto dos jovens. Deus abençoe você.